Obrigado pela presença. Mais uma vez a gente vai falar sobre ressonância harmônica e também prosperidade, que é o tema de hoje. Para poder resolver o problema de prosperidade, como de relacionamento, saúde e todos os demais, é preciso entender a questão do paradigma. Enquanto se estiver vivendo no paradigma do Newton, de 300, 400 anos atrás, os problemas persistirão. Não existe solução se não trocarmos o paradigma. Mas, para isso, é preciso entender algumas coisas. As experiências de mecânica quântica. 70, 80 anos de experiência, toda esta parafernália eletrônica funciona em cima das descobertas da mecânica quântica. Então, não haveria nada de eletrônica se o que os físicos descobriram não funcionasse. Mas acontece que isso fica só restrito à área militar e telecomunicações, rádio, televisão e mais nada. Quer dizer, fica difícil. Enquanto a humanidade não der esse salto, os problemas só irão aumentar. A experiência fundamental da mecânica quântica é a dupla fenda. Tudo é uma onda e tudo é uma partícula. Agora, vejam bem, essa experiência foi feita na Terra, nesse planeta, em 1805, 200 anos atrás. Então, vai dizer que precisa mais 200 anos para ser incorporado esse conhecimento na massa, mas já tem 200 anos. Pela primeira vez se mandou um elétron, ele passou por duas fendas. Ora ele passa por uma fenda, ora ele passa por duas. Nós é que escolhemos qual comportamento que nós queremos do elétron. Ele é partícula e é onda ao mesmo tempo. Então, tudo é partícula e tudo é onda ao mesmo tempo. Enquanto isso não for entendido, fica muito difícil. A gente está acostumado, é uma lavagem cerebral que a gente recebe na escola, para achar que o universo é isso aqui, sólido, química. Tudo é sólido. E tudo, lógico, se tudo é sólido, está separado. Todos estão separados de todos. E isso é que gera toda essa problemática de guerras, de problemas econômicos e tudo mais. Então, vocês vão percebendo que o simples fato de aceitar que uma onda existe, que tudo pode ser tratado como química, ou como física, como partícula, ou como onda, faz uma diferença fundamental. É crítico isso. Isso é a base do universo, é tudo vibração. Se a pessoa não entende isso, como é que ela pode ter maiores resultados? Porque todo o problema de saúde, principalmente, está debaixo dessa visão de mundo materialista, da visão biomolecular. Por que que as coisas não podem ser tratadas como onda? Porque a mudança seria gigantesca. Então, as implicações da mudança de um paradigma desse são brutais, mudaria toda uma civilização. E é por isso que se resiste de tantas formas a se entender uma coisa que todo mundo usa todo dia. Na verdade, se a pessoa não aceitar isso, ela tem que pegar o celular dela e jogar no lixo. Ela não vai assistir televisão, rádio, não vai usar nada de eletrônica. Mas todo mundo tem celular, mas ninguém aceita que o universo é feito de onda. Tudo é onda. Isso leva a uma série de implicações. Se tudo é onda, qualquer pessoa é uma onda, tudo é feito de átomo. Então, esse conhecimento seria importantíssimo que a humanidade entendesse, mas vocês têm ideia da quantidade de pessoas que não sabem que existe átomo? É enorme, é gigantesco isso. Não tem nem ideia do que é feito essa realidade. E se a pessoa não tem ideia de como é feita a realidade, imagina, como é que ela pode transitar no universo? É como se você tivesse uma televisão com um controle remoto com 100 botões, mas está escrito em coreano, não tem manual, como é que faz? Você fica lá com liga, desliga, sobe e desce canal e sobe e desce o som. É isso que as pessoas fazem. Elas passam pela vida tendo todo tipo de problema, quando poderia ter praticamente tudo resolvido, porque não entendem como funciona esse sistema enorme.
de pelo menos 93 bilhões de anos-luz de distância hoje que se enxerga, o universo observável. A realidade é esta substância atômica. Tudo tem que ter uma substância atômica. O problema é que, para se entender a realidade, ou o que é passado para as pessoas, são passadas histórias, que são metáforas. Então a pessoa começa a levar a metáfora à risca, a sério. E não é para levar a sério, aquilo é uma historinha de como pode ser representado um ensinamento para entender como é que é o universo. Tá, isso é válido há 2000 anos, não é? 1000 anos. Agora, depois que você faz bomba atômica, não dá mais para viver com historinha. Igual no mundo inteiro se vive, as pessoas se guiam por histórias. Histórias. Metáforas, parábolas, analogias, contos, são histórias, são formas de contar uma realidade, mas muito romantizada. Depois que se fez bomba atômica, não dá mais para ficar desse jeito, porque aí a coisa fica complicada. Vocês vejam hoje essa questão que existe, tá? Oriente Médio versus Ocidente. Isso tudo por causa de uma visão de mundo. No Ocidente tem uma visão de mundo, que não tem nada a ver com a mecânica quântica, e no Oriente também tem a mesma visão de mundo, é só polo, que também não tem nada a ver com a mecânica quântica, quer dizer, tudo isso está na física lá do Newton de 400 anos atrás, e o problema persiste, só que agora não é mais TACAP, não é flecha, agora cada lado pode ter suas bombinhas. E tudo isso por causa de uma visão de mundo, que não incorporaram que tudo pode ser tratado como partícula ou como onda. Então, vocês vejam, parece uma coisa banal, mas não é. Está na raiz de todo o conceito que a humanidade tem da realidade hoje. Então, as histórias são importantes para uma criancinha de 3 anos de idade, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas depois disso, um adulto, 18, 20, 30, 40, 80 anos, ele continua vivenciando a vida dele com a historinha que contaram aos 3 anos de idade. E toda esta coisa que foi descoberta, e toda que é real, é laboratório, é matemática. Como é que faz com tudo isso? Joga no lixo, põe debaixo do tapete? Por exemplo, o caso do bóson de Higgs, que eles estão procurando lá em Genebra. O que é esse bóson de Higgs? É a primeira vez que a massa surge no universo. Existe abaixo de tudo um oceano primordial de energia, o chamado vácuo quântico. Vácuo quântico. Se você pegar a testa do nosso amigo aqui, colocar um microscópio eletrônico, o que vai acontecer? Você vai vendo célula, molécula, átomo, quarks, depois, ou você tem cordas, supercordas, ou você tem o bóson de Higgs, depende da corrente que você está seguindo. E depois da supercorda e depois do bóson de Higgs, pode ser qualquer um desses, serve. O que tem? Tem o vácuo quântico, que é um oceano de energia potencial infinito. Só que aquilo é pura onda, não tem massa. Massa é isso aqui que a gente... Cadeira, chão, nós, isso é massa. O que é massa? É simplesmente uma onda que está vibrando menor, menos, e que dá para manipular. Então, a vibração do vácuo quântico é extremamente alta, nele é impossível ter uma interação. Ele é uma coisa só. Para que se possa ter intercâmbio, trocar informação, precisa ter individuação. Para acontecer isso, é preciso reduzir um pouco, toda a transformação, reduzir a velocidade do vácuo quântico. Então, a primeira coisa que emerge, forma de falar, do vácuo quântico, pode ser o bóson de Higgs ou pode ser a corda. Não importa, dá na mesma. Perceberam? Aí você tem o bóson de Higgs, a primeira coisa que tem massa no universo.
Depois aí ele diminui um pouco a velocidade, ele vira um quark, diminui a velocidade, 3 quarks fazem um próton, já está vibrando menos, aí você tem o nêutron grudado nele, o elétron em volta, isso já vibra menos, frequência, em hertz. Junta vários átomos, você tem as moléculas, já está vibrando menos. Junta várias moléculas, você tem órgãos, fígado, rim, pulmão, coração, junta tudo isso, você tem um ser humano. Já está vibrando menos. Aí chega no ponto que nós estamos aqui. Quanto? 12, 15, 20 hertz ciclos por segundo. Cada um de vocês está vibrando nisso, o cérebro de vocês. Para a gente poder conversar, tem que baixar de 15 trilhões de vezes por segundo, que é quanto vibra o átomo, 15 trilhões de vezes por segundo, para 20 por segundo. Ou 15, ou 12, que é o que a gente está aqui. Então, para você ver, para a gente poder trocar essa informação, o quanto que teve que reduzir. Mas, o que é isso aqui? Essa massa. É só sistema de organização. É informação pura. Foi organizando, níveis de organização, mas se você entrar na cadeira, nele, no chão, no oxigênio que está aqui, em tudo, se você entrar fundo, lá no fundo tem o quê? Tem um vácuo quântico. Uma energia só. Então, o que os físicos falam? Que no mundo quântico, no nível quântico, não existe diferença. Somos uma coisa só. Uma única vibração. Muito bem. Tudo que é campo eletromagnético é pura informação. Tá? Isso não foi entendido ainda direito. Vejam bem. Próton, nêutron, tem uma força nuclear forte que mantém os dois grudados. Força nuclear fraca, elétron. Quando junta próton, carga positiva, com elétron negativo, tem um ímã, um campo eletromagnético. E permeando tudo isso tem a gravidade. Qualquer dessas forças que você consiga manipular, o poder é extremo. É por isso que mecânica quântica é um problema. Porque se você tem conhecimento para separar o próton do nêutron, você tem o quê? Uma bomba atômica. A bomba atômica nada mais é do que liberar a energia da força nuclear forte. A Hiroshima deu mais ou menos 14% de eficiência. Matou 100 mil. Uma bombinha, hein? Imagina se tivesse 100% de eficiência, porque a detonação não conseguiu tirar todos os nêutrons, separar os nêutrons e os prótons. Foi só 14% já deu aquilo lá. Mas ali não criou nada, só libera a força que já está dentro, ok? Força forte. Se você souber manipular a força fraca, o eletromagnetismo ou a gravidade, o resultado, em termos de poder, é o mesmo. É por essa razão que todo mundo, né, morre de medo que as pessoas estudem química, física e biologia. Você sabe, né? Existe toda uma política que determinadas raças não podem estudar química, física e biologia no Ocidente. Por quê? Porque ciência é ciência. Ciência, se você estudar, você descobre. Não tem metáfora, é ou não é. Então corre-se o risco de o conhecimento ser de todo mundo. Então é por isso que tem toda esta batalha aí que vocês estão vendo nos jornais, acompanhando, porque quem tem o domínio de, por exemplo, enriquecer o urânio, não quer ceder para mais ninguém. Então conhecimento é poder? Sempre. E se a pessoa tiver o conhecimento, o outro tiver conhecimento, então só pode ter conhecimento quem já saiu na frente, quem obteve, e aí ele tenta fazer o quê? Tenta evitar que todo o resto obtenha esse conhecimento. Lembra? Conhecimento é poder, e é por causa disso que toda essa questão em cima do documentário Quem Somos Nós, tudo que se falou mal, todos os cientistas, os PhDs que estão lá no filme, por quê? Qual é o motivo de tanta oposição a físicos, médicos, neurologistas? Qual o problema? De se entender
que o elétron, ou um fóton, ele passa por duas fendas, dependendo da escolha do observador. E se o observador quiser um efeito retardado, também acontece. Depois que o elétron ele já passou por uma fenda, você pode fechar, antes que ele atinja aqui atrás o sensor, você pode escolher se você quer uma fenda ou duas. Se você tem uma fenda, ele passa como partícula. Se você tem duas, ele passa como onda. Agora, imagina que depois que ele passou, é que você escolhe o que você quer. E o que acontece quando o sensor mostra? Que ele voltou e se comportou como você queria. Chama efeito retardado. Esse foi o experimento que foi feito. Então, para vocês verem até onde as coisas vão na mecânica quântica. Por isso que eles falam que as esquisitices da mecânica quântica. Só que essa esquisitice é como é o universo. Então, o universo é esquisito? Ele pode ser em termos humanos, de raciocínio lógico humano. Mas na prática é assim que o universo é. Agora, se você imagina, se a gente foge da realidade, como é que se classifica isso em psicologia, em psiquiatria? Quanto mais longe, é neurótico, psicótico, esquizofrênico, não é assim que vai classificando? Quanto mais longe da realidade você está, mais doente mental você está. Tá. Agora imagine a humanidade como um todo, tirando aí meia dúzia. Como fica a humanidade como um todo que se recusa a aceitar que a realidade é atômica e que tudo funciona como uma onda? Imagina, né? É por isso que os problemas existem e se agravam, como vocês estão vendo. Vão se agravando cada vez mais por causa disso. Porque não se aceita a realidade. Que nós temos que aceitar, quer queiramos, quer não. Porque senão é simples. Vai somatizar. Se você não entender isso, porque você não vai entender como trafegar no mundo, no final das contas, quando tem 20 anos é fácil. Mas no final das contas vão ser quantos divórcios, quantas separações, quantas falências e quantas doenças, quantas psicossomatizações. Isso tudo é resultado de não entender como funciona o mundo. Porque se você entender, você sabe interagir com tudo isso. Então as implicações são enormes de se recusar a entender mecânica quântica. Outro experimento, Alan Aspect, por exemplo. O spin de uma partícula é correlacionado com outra. Você junta as duas partículas e separa-as. Elas vão cada uma para um lado. Existe uma comunicação instantânea entre essas partículas. Em 82, esse experimento mostrou isso. É mais veloz que a velocidade da luz. Quando você move o spin de uma, o outro acompanha imediatamente. As duas partículas estão correlacionadas o tempo inteiro. O que significa isso? Existe uma forma de uma partícula saber o que está acontecendo com a outra. Não houve tráfego de sinal. Não tem tempo. É mais veloz que a velocidade da luz. Então não deu para emitir um sinal que passa para outra. Só que elas estão correlacionadas instantaneamente. Muito bem. O que os físicos dizem? Que há uma comunicação não local. Ponto e vira a página. Assim é fácil, né? Você não precisa explicar. Você dá um nome qualquer. Para onde foi esse elétron? Como fala o Fred Alan Wolf lá no início do Quem Somos Nós. Para o universo não local? Bom, então, pode dar qualquer nome, não? Por que tem que ser não local? Então, o local é esse, e o outro é o não local? Bom, então tem dois. Então já temos dois. E como é que fica? Lembra a teoria lá de 1956? Dos muitos mundos? Da mecânica quântica. Acabaram com a carreira daquele físico, porque matematicamente ele disse que existia isso. Passou 50 anos, agora estão estudando novamente. Mas a questão persiste. De onde vem a partícula virtual que aparece nesse universo? O tempo inteiro na mecânica quântica acontece isso. E o tunelamento quântico? Que o elétron vem pela parede, a sua tomada, e ele salta do terminal da parede para o seu pino. Ele desaparece lá e aparece aqui. Chama tunelamento quântico. O tal do salto quântico. Ele não faz esse caminho. Ele está aqui, some, aparece aqui.
E a questão do experimento do boneco, por exemplo. Isso está em vários tipos de documentos, ok? Vários livros. Não tá, isso tudo não foi reunido ainda. O que você faz? Você pega um boneco, estudo laboratório, pega um boneco, ele é correlacionado com uma determinada pessoa, pegou a matéria do boneco na mão. Aí o que faz? Essa pessoa deixa o boneco aqui na mesa e vai para uma sala que tem uma câmera de Faraday. Quer dizer, você fica isolado eletromagneticamente. Portanto, não pode trafegar nenhum sinal deste universo até você. Você está isolado eletromagneticamente. Muito bem. Aí, um experimentador qualquer pega o boneco, cabeça, tronco e membros, tá? Vai lá no ombro do boneco e faz uma cosquinha no ombro dele. A pessoa correlacionada que está naquela sala está cheia de aparelhos medindo potencial de evocação cerebral, etc. O que acontece? O que ficou provado? No mesmo instante que se tocou no ombro do boneco, a pessoa sentiu o efeito fisicamente lá dentro de uma sala, uma câmera de Faraday. Mesma coisa com namorados. Tem dois namorados, separam os dois. Um vai para uma sala, o outro vai para outra. Projeta-se um flash de luz em cima de um deles. O cérebro do outro reage imediatamente da mesma maneira, em fase. Porque os dois estão correlacionados e estão em fase. Se você tocou em um, ele fez um pico assim, o outro também faz um pico instantaneamente. Então vocês veem que são N experimentos de várias formas, tanto a nível de psicologia e de física, mostrando que existe uma outra realidade. Então essa coisa do boneco, como é que o povo vulgarmente fala sobre isso aí? Voodoo, não é? Voodoo. Acham que não existe voodoo. Mas só que agora está provado em laboratório que existe voodoo. Porque da mesma maneira que passou a mão lá e fez uma cosquinha no ombro do boneco, poderia ter pego uma agulha e ter perfurado o boneco. É a mesma coisa. Ia dar o resultado do mesmo jeito. E já está dando para cair a ficha do porquê que mecânica quântica é um problema? Que você entender que existe uma comunicação à distância sem emissão de sinal? E ter o experimento do gerador de número aleatório, que é um programa de computador que fica gerando números aleatoriamente e dependendo de uma mente grupal, de um inconsciente, aquilo é alterado, quando muitas pessoas estão focadas em determinada coisa com a emoção. Então, por exemplo, no caso de 11 de setembro, foi feito esse experimento, existiam uns 50 sensores desse pelo mundo, poucos segundos, 3 segundos, se não me engano, antes do primeiro avião bater na primeira torre, deu um pico no gerador de número aleatório. No mundo inteiro. Isso significa que as pessoas tiveram acesso ao que ia acontecer 3 segundos antes. Elas acessaram o futuro 3 segundos antes. Todos nós fazemos isso. Aí vem o tal da intuição, premonição, essas coisas. Outro experimento. Você grava um arquivo com um gerador aleatório que grava zeros e uns. Então 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então o que significa? O computador gravará 50% de zeros e 50% de uns. Não tem outra forma de fazer isso, certo? Ele gera 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tem que ter 50% de cada coisa. Ok. Então você gravou o arquivo, por exemplo, em fevereiro. Ninguém observa o arquivo. Isto é, ninguém abre o arquivo, vai no Word e dá uma olhadinha lá, quantos zeros e quantos uns tem. Ninguém ainda observou. Disso é que vem a história lá do colapso da função de onda do Schrödinger. Enquanto você não olha o gato
Lembra o gato do Schrödinger? O gato está vivo ou está morto? Ou as duas coisas numa caixa? Enquanto você não observa, você não sabe como é que ele está. Bom, esse experimento mostrou isso. O arquivo está gravado, só que ainda ninguém observou. Muito bem. Deixa passar uns 6 meses, chama qualquer pessoa e fala, olha, está aqui o arquivo X, você quer que tenha mais zeros ou mais uns nesse arquivo. Aí a pessoa faz uma escolha. Ela escolhe, eu quero que tenha mais zeros. Aí abre-se o arquivo, a escolha foi feita 6 meses depois. Abre-se o arquivo e contou-se. Sabe o que deu? Deu 59% de zeros e 41% de 1. Como pode? 6 meses depois. A pessoa alterou um fato que foi feito há 6 meses atrás. A que conclusão que se chega? Está gravado? O arquivo está gravado? Tem 0 e 1 gravado nele? Supõe-se que sim, não? Porque o programa mandou gravar, então está gravado. E o programa gravou 50 de 0 e 50 de 1. Aí vem o Raul e fala, eu quero mais zeros. E a gente abre o arquivo e tem 59%. Isso significa que, enquanto não for observado, o que existe são infinitas possibilidades. Lembra que os físicos sempre falam disso? Infinita possibilidade? É isso. Enquanto não é observado, tudo é possível. Então imagine a seguinte situação. Você tem uma máquina que grava CDs de música. Só que ninguém observa o que foi gravado. Ninguém põe para tocar o CD na gravadora. Ele não tem rótulo. Sai um monte de CD gravado. Aqueles CDs vão para uma loja, põe na prateleira. Um monte de CD, sem etiqueta. Você chega e fala, eu quero um CD do Djavan. O vendedor vai na pilha, pega um deles, põe a etiqueta Djavan e te entrega. Você chega em casa e toca. O que vai tocar? Djavan. Enquanto não foi observado, ali é infinita possibilidade. Vê aonde vai a implicação disso. É como se o primeiro observador... Exatamente. Exato. Quando o primeiro observador, ele olha, ele observa, ele colapsa a função de onda. Então ele fixa aquela realidade. E daí tem um outro experimento chamado efeito Zenão, que é crítico para nós. Decaimento atômico é um negócio que acontece o tempo todo, por quê? Porque o átomo se mexe o tempo inteiro, então ele vai perdendo energia. Então tem aquilo que se chama meia-vida. O plutônio tem uma meia-vida de, eu acho que 24 mil anos, para ele ir perdendo energia. Então demora. Teoricamente é impossível parar o decaimento atômico, certo? Impossível. Muito bem. Só que se você focar sua atenção, o observador focar a atenção no átomo, ele para o decaimento atômico. Chama efeito Zenão. Para o átomo. Você tirou o foco, ele volta a vibrar. Ele volta à meia-vida normal dele. Olhou, ele para. Imagina isso na nossa vida prática, como é que fica? Lembra, quando se fala, pensa o que você quer, visualiza o que quer e solta para poder vir. Porque enquanto você ficar focando o resultado que você quer, não vem. E isso chama-se efeito Zenão. É por isso que você não pode ficar pensando no carro, que eu quero um carro, e ficar lá olhando a garagem, e o carro não aparece. Porque enquanto você estiver focando, aquilo não pode ser manifestado. Chama efeito Zenão. Outra regrinha do universo, o eletromagnetismo. Eletromagnetismo. Tudo que a gente manda, volta. Você é uma estação de rádio o tempo inteiro. Então, imagine o seguinte. É a coisa mais simples você ter resultados. Muda a onda que você está emitindo. Porque essa onda tem que voltar. Inevitavelmente, o tempo todo, você atrai aquilo que emana. A pessoa pensa em dívida.
tem dívida, tem que pagar. Então o que ela fica preocupada? Com dívidas. Então dia e noite pensa em dívida. Adivinha? A dívida aumenta. Porque se você manda dívida, volta dívida. O que você está mandando? Carência, volta carência. A onda que você manda é X Hz. Não importa o que seja. Tem que vir exatamente isso de volta para você. Senão a gente não escutava rádio, não via televisão, não ia poder acontecer nada disso. Você ia pôr lá no 94.7 da Antena 1 e escutava a CBN. Dá para fazer isso? Não dá, né? 94.7 é Antena 1, 90.5 é CBN. Mas é isso que a humanidade tenta fazer o tempo todo. Por quê? Porque não entende isso. Que o que manda volta, inevitavelmente. Então ficou preocupado com pagamento de dívida. Vai voltar mais dívida ainda. Multiplicado, volta mais ainda. Desemprego. Sente-se desempregado. O que vai acontecer? Mais desemprego. Sente carente. Mais carência. Está doente. Mais doença. É o inverso. Para pagar dívida precisa ganhar o quê? Dinheiro. Então tem que pensar em ganhar dinheiro. Aí tira o foco completamente da dívida, desfoca do efeito Zenão, que você paralisou a dívida na sua vida, por isso que não consegue pagar, porque está paralisado. Você se paralisou. E como está mandando uma onda também, o que vai acontecer? Vem mais daquilo que você está mandando. Além do que você não consegue pagar porque você fixou, com o seu colapso de onda, você fixou a atenção na dívida. É inverter. Inverter tudo. Tem que ser saúde, dinheiro, prosperidade, relacionamento bom. Não pode fugir, não quero, tipo assim, não quero atrair a tranqueira. O que vai acontecer? Atrai 1, 2, 3, o que eu escuto todo dia? N vezes o mesmo padrão de pessoas. Por quê? Porque se você está preocupado com aquilo, volta exatamente aquilo que mandou. Não é lógico? É óbvio. Tá, mas só que isso as pessoas não conseguem aplicar porque elas não entendem que tudo funciona como uma onda. Bastava entender isso, que mandou, volta. Que todas as histórias contadas desde criancinha para todo mundo há milhares de anos estariam resolvidas. Se você ler a história e puser a explicação da mecânica quântica, você entende tudo. Você explica tudo. Tudo que existe pode ser explicado através de entender mecânica quântica. Tudo. Só que aí, quando você entende isso, o seu poder é astronômico. Porque lembra, é manifestação. Se você pensa, você cria. Lembra? Nós criamos a nossa própria realidade. É a função do Schrödinger. É o colapso da função de onda. Por isso que nós criamos. Por que o observador afeta o comportamento do elétron? Como que o observador afeta o comportamento do elétron? Só tem uma explicação. Porque a substância de tudo que existe é consciência. É consciência pura. O universo inteirinho é pura consciência. Nós somos parte disso. Por isso que a gente consegue manifestar essa realidade. Agora, a gente é livre para manifestar o que quiser. Então pode manifestar pobreza, doença, acidente, miséria, desemprego, etc, etc. Como pode manifestar o oposto. Mas quando se põe na cabeça de uma criança de 3 anos, que separa as coisas, que todo mundo está separado, que tudo é material, e não existe nada mais além disso, o que acontece? Aí você está solto, você está sozinho. Aí você cai na vitimação, não é? Aí tem todas aquelas histórias que você conhece, como é que teologicamente é explicado o universo. Tudo separado, não existe unificação. É por isso que dá para fazer guerra. É simples. Se as pessoas não enxergam que tudo está conectado, dá para dar tiro no outro. Sem problema, não é?
O outro está separado, eu não tenho nada a ver com ele, eu posso fazer com ele o que eu quiser, que não me afeta em nada. A guerra está debaixo dessa filosofia da física clássica. Todo mundo está separado. Só que a realidade é a realidade. Você pode achar o que você quiser, pode achar que pode viver de acordo com o Newton, mas as consequências você terá. Por quê? Porque você está debaixo de um sistema que tem força nuclear forte, fraca, eletromagnetismo e gravidade. São as 4 forças que regem o universo. Não tem como escapar disto. Então você pode fazer o que quiser. E fazem mesmo. Mas só que somatiza, não é? Pode fazer o que quiser. Mas pode ter certeza, os traumas virão, as neuroses, as psicoses, as doenças, as falências, etc, etc. Essa tragédia toda que a gente vê no mundo. É por causa dessa separação. O ser humano, ele acredita em tudo que for falado para ele. Chama credibilidade isso. Então você pega uma criancinha, tudo que você falar, ela vai acreditar. Não é? Porque o pai, a mãe, o tio, avô, a escola, a mídia, todo mundo, né? Todo mundo põe conceitos, verdades, o tempo inteiro. Agora imagine, a forma mais prática de colocar um conteúdo na cabeça de alguém é contar uma história. É uma metáfora, uma analogia, uma parábola. Então todas essas historinhas são ou catastróficas ou muito benevolentes. Dependendo do que a criança escutar, vocês veem os absurdos que a gente vê pelo mundo afora. Como é que uma pessoa pode pôr um cinturão bomba, apertar um botão e matar 200? E achar que vai ficar bem. É uma crença. E nós no Ocidente também temos as mesmas crenças. Há 1000 anos atrás, no Ocidente, o que a gente fez? Não fez as cruzadas? No dia que os cruzados chegaram em Jerusalém, estava tendo uma reunião religiosa lá na mesquita. Tinha 40 mil pessoas assistindo. Os cruzados mataram os 40 mil. Mulheres, crianças, velhinhos, todo mundo. Mataram os 40 mil. Foi assim que começou. Faz 1000 anos isso. E faz 1000 anos que tem retaliação. Aí retalia de um lado, retalia do outro, ainda estamos lá, né? Quando se explica, tudo é átomo, bomba atômica, que é algo tangível, perceptível, é fácil, né? Vocês estão vendo como que é a coisa? É assim. Se dá para ver, se dá para pegar, se dá para fotografar, sem problema. Energia igual a massa, tanto faz usar massa quanto energia, tem bomba atômica, ou joga bolinha de plutônio na cabeça, vai bem, né? A partir do momento em que se começa a trabalhar numa coisa abstrata, real, só que mais abstrato, que você não vê. Embora todo mundo vai no hospital fazer ressonância magnética funcional, tira raio-x, né? Usa celular, usa tudo isso aí. Mas à medida que a gente vai só tirando uma conclusão que leva a outra, uma coisa que leva a outra, é pura lógica. E é assim que a física evolui. Eles ficam parados pensando. Isso deve levar a isso, isso, isso e isso. Portanto, tem que existir isso aqui. Por exemplo, o neutrino. Ele foi descoberto matematicamente uns 20 anos, se não me engano, antes de ser detectado num laboratório. A matemática dizia, tem que existir uma partícula chamada neutrino. Aí eles passaram a procurar. Imagina o quanto eles acreditam na coisa, né? Eles acreditam na matemática. Se aquilo leva à seguinte conclusão lógica, aquilo tem que existir. As antipartículas todas foram descobertas dessa maneira também. Tem que existir uma antipartícula. Então, o antipróton, o antielétron, Aí saíram procurando e acharam. Foi aí que se criou o conceito de matéria e antimatéria. Que é outra questão, que o nosso universo não poderia existir. Porque quando se choca matéria e antimatéria, é só nome, tá? O próton é positivo, o antipróton é negativo, cargas. Se colidem, somem os dois. Onde? No vácuo quântico. Então, teoricamente, quando teve o Big Bang, esse universo inteirinho não poderia existir.
Porque o que nós vemos aqui é um resquício de matéria. Então, como é que não foi anulada toda a matéria que foi criada pela antimatéria? Porque teria que ter, porque cada partícula tem a sua antipartícula. Matematicamente, teria que não existir nada. E como que existe? É óbvio que tem que ter alguém que colapsou uma função de onda, mantendo um X% de matéria sem ser colapsada. Por isso que existe o universo. Mas é lógico que essa conclusão vocês não vão achar no livro de física. No livro de física estará lá. Isso teria que ser anulado. Não sabemos como. Ponto. Troca de página. Troca de assunto. Entendeu? Sempre que surge algo que... E qual é a próxima conclusão? Aí troca-se de assunto porque vai mexer no paradigma. E não se pode mexer no paradigma por quê? Porque todos os interesses estão baseados na manutenção do status quo, ou na manutenção desse paradigma newtoniano. Por isso que não se pode entender de mecânica quântica. Pode usar. Pode usar celular, pode usar um iPod, míssil, satélite, GPS. Pode usar tudo isso aí, à vontade. Só não pode entender. Porque se você entender, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e isso vira poder. Porque é isso que acontece no trabalho. Se tudo é informação, e se a informação cai no buraco negro e persiste, então ela não desaparece nunca. Ela está disponível. Agora, tudo que já se pensou, sentiu, sem limite algum de tempo e espaço, está disponível. Imagine quando esse conceito for entendido e aceito. O progresso que haverá nesse planeta. Mas isso vai levar muito tempo. Mas muito tempo. Só que quem usa a ferramenta faz parte dessa minoria extrema que consegue aceitar esse conceito. De que a informação está disponível para todo mundo, basta você querer. Que tudo é onda, tudo é partícula, então qualquer manual pode ser tratado como onda. Um gerente de uma loja de sapato feminino num shopping. Esse conhecimento já existe como onda. Se esse gerente vier aqui e der uma aula de como gerencia uma loja de sapato, o que vocês captarão? Ondas eletromagnéticas. Mas ainda fica limitado por quê? Por mais que ele fale, vocês captarão o quê? O mental dele. É a mesma coisa que você pegar um livro, 200 biografias sobre uma pessoa X, e ler 200 biografias. Você vai... O teu que de acesso a essa pessoa? Ao mental dele. E olhe lá, né? Porque os psicólogos podem dissecar como é que esse sujeito pensava para tentar que você tire algum benefício do conhecimento dele. Mas é só isso. É um pedacinho do mental. Mas todo o emocional dele está lá. Se você tiver um mental, você duplica o resultado da pessoa. Se você pegar aí um grande empresário, um grande cientista, qualquer área, estuda o sujeito. Você duplica a habilidade dele? Não. Não. Porque você não sabe exatamente qual é a informação que está ali. É a visão de uma outra pessoa escrevendo sobre aquilo. Tudo mental, do mental, do mental. Só que o emocional do gerente não está lá disponível. Então, se você recebe todo o conhecimento mental e emocional de um gerente de loja de sapato, o que acontece? Na próxima vez que você vai num shopping, você olha uma loja de sapato e você não é mais consumidor de sapato. Agora você é gerente de loja de sapato feminino. Então você já olha o tipo de sapato que tem, os vendedores, a organização, o atendimento e tudo mais, como um especialista, como um excelente gerente de loja de sapato.
No mundo do MP3, MP4, MP10, que você tem um iPod, que pode gravar 20.000 músicas nele, 64 gigabytes de informação, uma coisinha assim, dessa espessura. Qual é a dificuldade de aceitar que toda a informação pode ser compactada numa coisa minúscula? Percebem? Ninguém vai ter acesso a essa informação escrito em Word. Você entendeu? Querer isso é querer raciocinar no paradigma do Newton. Tudo separado, tudo matéria. Esse caminho não vai levar a nada. Mas estão tentando fazer isso. Estão tentando pegar um texto em Word, pôr uns eletrodos num cérebro e passar o Word para dentro do cérebro da pessoa. Vocês dão risada. Porque vocês já entenderam o conceito. Agora, você imagina quem está tentando fazer isso. Precisava um saltozinho de conceito, de paradigma, para entender que não tem sentido querer passar um texto de Word assim. Não é assim que funciona. Se você pegar a onda do conhecimento daquilo, você passa a onda inteira para o cérebro. O conhecimento é absorvido instantaneamente, como onda. Porque essa neurose de tratar tudo como partícula, tudo como massa, é por causa, né? Você já expliquei, né? O poder de entender como é que trata a onda é gigantesco. Então fica-se tentando pôr o ovo em pé com esse tipo de abordagem, que nem de ficção científica, o povo não faz isso, né? Se vocês assistem os filmes de ficção, vocês veem que tudo é tratado como onda. Pode olhar todos os seriados de ficção, os escritores de ficção já entenderam que tudo é onda, que não adianta querer transferir conhecimento em termos de massa, de química. Pois é, mas essa ficha demora. No nosso caso, tudo que é informação pode ser acessado e pode ser transferido para quem quiser. Tudo no universo é endereço. Rua, número, cidade, apartamento, andar, apartamento X. Tudo é endereço. Largura, comprimento, altura. E no espaço-tempo? Mesmo no espaço-tempo do Einstein, também é endereço. Quando se lança um foguete para Marte, a Terra está aqui, Marte está aqui. A NASA lança um foguete. Ela lança assim? Não, é óbvio que não. Ela lança aqui. Eles batiam na árvore com um ângulo errado. Portanto, eles não conseguiam fazer nada para derrubar a árvore, com um machado. O universo, o vácuo quântico, é uma onda escalar. É nessa onda que está tudo armazenado. Então, todo o conhecimento da Biblioteca de Alexandria ainda existe? Existe. Onde está isso? Numa onda escalar, que não está nesse universo local. Então não adianta sair procurando por qualquer lugar qual é a maquininha que vai gravar, que vai captar, que vai fazer isso nesse paradigma. Então o que acontece normalmente com eles? Eles desistem. Eles vêm uma vez, quando vem alguém desse paradigma, porque a pessoa vem sem, não assistiu palestra, não viu DVD, não leu nada de nenhum livro de mecânica quântica, ouviu falar, né? Ouviu falar, vem, senta, faz os pedidos. Aí recebe o CD, vai para casa, tocou, começa a ter as mudanças. Aí quer entender como. Em 1893, conta-se
que teve um físico que construiu uma máquina que desintegrava qualquer coisa, por frequência. Põe um ratinho numa gaiolinha, emitia uma onda, sumia ratinho, desintegrava as moléculas do ratinho. Logo quiseram que ele desse isso para os poderes competentes. O que ele fez? Ele pegou uma marreta e destruiu a máquina. Primeiro que a máquina só funcionava quando ele punha a mão na máquina. Então nenhuma outra pessoa apertava o botãozinho e a máquina funcionava. Só funcionava quando ele punha a mão na máquina. Então antes que alguém pergunte, se cortar o braço dele e colocar a mão na máquina, funciona? Não, não funciona. Funcionava com a frequência mental dele. Não eram os hertz dos dedinhos dele que fazia a máquina funcionar. Percebe? Se o cara foi capaz de construir uma máquina que desintegra, ele entendia como funciona o negócio, certo? Então, o que ele fez? Para se garantir, vai funcionar se eu, puser a mão na máquina. Ele disse o seguinte, nem daqui a 1000 anos a humanidade não está pronta para ter acesso a uma tecnologia dessa. Quebrou a máquina e acabou. Mas queriam. Logo queriam ter a maquininha para dissolver gente. Desintegrar gente. Vocês sabem, né? Nesse estágio que nós estamos, tudo é arma. Tudo pode ser usado para isso. Não, vocês veem aí os postes de rua. Amarração do amor. 100% garantido. Pague só depois do resultado. Entendeu? Como que a pessoa pode pôr um anúncio desse, 100% garantido que traz o outro amarrado? Isso não existe. É impossível. Não é um coelho, é um outro ser pensante, que também colapsa a função de onda, que também faz efeito Zenão, que também pensa, que também quer, que também tem livre-arbítrio. Se esse outro tiver muita frequência elevada, você não consegue amarrá-lo. Então, mas como que esses feiticeiros vendem um negócio desse? E faz fila na porta lá da casa deles, como já se viu. Faz fila, é um carro atrás do outro, vendendo isso. Então imagina, nesse estágio que nós estamos, desse jeito, como que a humanidade pode ter acesso a uma coisa dessa? Então não pode. Sem chance. Agora, é necessário que se dê um salto quântico no nível consciencial da humanidade. A humanidade tem que crescer, porque já sabe fazer bomba. Então não dá para ficar esperando. Vai esperar o quê? Se autodestruir? Então é preciso explicar a mecânica quântica. Por que está se batendo tanto nisso, no planeta inteiro? Porque é preciso entender mecânica quântica para poder expandir a consciência, para poder parar essa coisa de fazer bomba, porque já fizeram sabe quantas? Já explodiram. 2.994. 2.994 bombas atômicas já foram explodidas neste planeta. E tem mais milhares e milhares e milhares armazenadas e prontas para serem feitas. Então é um negócio que se tiver, usa, como já usaram. E usa sendo que o outro não tem a menor chance. Porque o outro não tem nada. E usa. Então, como que um conhecimento desse pode ser disponibilizado para todo mundo? Não dá. Mas é necessário que mudar o paradigma. Por isso que existe uma ferramenta dessa. Porque grãozinho a grãozinho, grãozinho a grãozinho, a pessoa vai pensando e vai expandindo. Fala, porque se vocês veem, tem N livros de mecânica quântica, mas a pergunta é o que ela fez. E como é que eu aplico isso aí? Na economia, na saúde, etc, etc. Com ressonância. Justamente, com a ressonância, com a frequência, você aplica tudo isso. Você precisa do quê? Que conhecimento você quer? Conhecimento faz a diferença. O conhecimento real não é o mental do empresário. Você precisa do arquétipo do empresário, do arquétipo do jogador de futebol, do marceneiro, do qualquer coisa. Existe o arquétipo de tudo isso.
é a perfeição daquilo. Esta informação está disponível. Toda a informação está disponível. Toda a informação do universo está disponível. A pessoa pede o que ela quer. É livre. Infelizmente, pouquíssimos pedem. Está disponível. Mas, se a pessoa só pede que ela quer carro, casa, apartamento, barco, está disponível. Mas é fornecido o que a pessoa pretende, o que ela quer. Tá bom assim, tá bom. Usa 2 meses, vai embora, desiste. Com tudo isso à disposição. Imagina qual seria o limite. Qual é o limite de capacidade pessoal, de performance, de tudo. Mas não é usado. Principalmente porque não consegue entender. Já conversei com muita gente, por exemplo, do futebol. De todos os níveis. Eles não conseguiram entender isso. Imagina isso num time de futebol. Isso na carreira de um jogador. Ele dá um salto gigantesco. Mas gigantesco mesmo. Na capacidade de jogar bola. Alguns já testaram isso, mas eles param. E 1 mês depois, param porque fere os interesses dos empresários, então os empresários mandam parar o processo. Mas em 1 mês o jogador joga o que nunca jogou na vida. Em 1 mês. Imagina se ele faz 6 meses ou 1 ano. Se ele deixa limpar tudo. Isso em qualquer área. Relacionamento, negócios, saúde, tudo. Em tudo pode ser usado isso. Tem que dar o tempo de limpar tudo aquilo que está impedindo o progresso da pessoa. Então tem que limpar. Tem que ter a catarse, tem que limpar tudo isso, joga fora, chora tudo que tem que chorar, certo? Perdoou, fim, resolvido, tira a bagagem, progresso infinito. Infinito. Nenhuma informação será negada. Nenhuma. Nenhuma. Mas caímos na autossabotagem. Esse é o problema. 1 mês, 2, 3, encosta facilmente na autossabotagem, uma fronteira confortável, e aí a pessoa desiste. A maioria. A maioria, se você perguntar, fala, você quer ganhar dinheiro? Quero. Você quer isso? Quero. Você quer? Quero. Tá, então começa a fazer. 1 mês, ganhou, aí para. São poucas as pessoas que querem realmente um crescimento acelerado e grande. A maioria não quer isso. Lei de causa e efeito. Tudo que você manda, volta. É um campo eletromagnético. Você atrai tudo aquilo que você está emanando, porque você é um campo eletromagnético que emana uma onda sem parar. Então você vê, a parte prática disso, como é que se tentou explicar isso há 2000 anos atrás? Com historinhas, com parábolas. Tudo aquilo que foi falado era mecânica quântica pura, 2000 anos atrás. Agora, hoje tem bomba atômica, hoje tem celular. Então hoje não tem mais sentido falar em parábola, porque já fizeram bomba atômica. Então é preciso falar em termos de mecânica quântica. Por isso que os documentários são feitos com físicos que querem contar para o povo como é que é a mecânica quântica. Porque você pode falar tudo metaforicamente. Vai adiantar alguma coisa? Já foi falado isso há 2000 anos. E continuam matando gente. Então tem que explicar isso um tanto quanto, digamos, tecnicamente, mas a nível popular para ver se cai uma ficha. E outra coisa, é uma coisa que pode ser testada. A vantagem da ressonância é que você testa. Não acredito. Ok, então vamos fazer um teste. Faz os pedidos, vamos pegar uma coisa mensurável, tá? Faz os pedidos, vai lá, toca, volta aqui, como é que está indo? Inevitavelmente, o resultado aparece. Nós estamos falando de física. Não tem como não acontecer. Percebe?
Fala, não acredito na lei da gravidade. Tá bom, então vem cá. Solta. Pega a pedrinha e solta. Caiu 1 trilhão de vezes? Então, tá vendo? Isso aqui é uma lei. Vai cair sempre. Por mais ficção científica que pareça o que eu explico, é física. De 100, 200, 500 anos para frente, tá? Sabe aquelas coisas? A teoria das cordas. É a física do século XXI que caiu no século XX. É como se você pegasse uma Ferrari e descesse lá, quer dizer, aparecesse em 1500. Pega um iPod Touch e leva para 50 anos atrás. Ou vai a 50 anos atrás e conta para as pessoas que vai ter um iPod. Que tem 20 mil músicas numa película desse tamanho assim. Que com o dedo você arrasta a tela para onde você quiser. Expande, contrai, faz o que quiser. Com a eletricidade do dedo. Vê se alguém acredita. 50 anos atrás. Vão falar que tá doido. Aquilo é o Flash Gordon, não é? Está lá, quem daquela época deve lembrar que tinha um relógio que a pessoa via. Hoje você tem um celular que é um pulseiro 3G. Você vê com quem você está falando. 50 anos atrás. Era ficção científica. Hoje está aí à disposição de todo mundo. Agora, então quando eu explico isso, eu estou falando de uma física que no momento ainda não é usada. Mas é só questão de tempo. Mas esse tempo vai depender do quê? Da consciência da humanidade. Para que isso esteja disponível para todo mundo, vai depender, adivinha, de que as pessoas entendam e aceitem. Mas lá na frente, um dia, as crianças que irão na escola pela primeira vez, já saberá qual é a habilidade, a vocação, vai ser o quê? Para que vai ter 5.000 horas de aula de uma matéria, se aquela matéria inteira pode ser transferida diretamente para o cérebro da pessoa? Como se fosse um MP3. Para que ele vai sentar e assistir 5.000 horas de aula? Se aquilo tudo pode ser transferido, e o importante é ele, adivinha, pensar, analisar, raciocinar. Esse conceito todo, isso aí é pura perda de tempo ficar desse jeito. Passa-se o conceito inteiro e acabou. Aí vamos pensar. Então já imaginaram o ganho que terá na educação e no planeta como um todo, o dia que isso for entendido? É incomensurável. Mas isso vai demorar o quanto a humanidade demorar para aceitar que o átomo é partícula e é onda ao mesmo tempo. E que toda a informação está disponível, etc, etc. Tudo aquilo que eu já expliquei. Que tudo é uma consequência de uma consequência. É tudo lógica. Então, fala. Essa informação toda está disponível. Existe esse processo, a pessoa fala o que ela quer, é fornecido isso, todo mês é feito um ajuste disso, porque muda, tem que se ajustar conforme está mudando, porque é uma sintonia fina, é uma limpeza gradativa, vai mudando, mudando, mudando. Não dá para fazer isso num mês só, infelizmente, porque a pessoa não deixa. Se a pessoa deixasse, assim. Mas e tudo que está embaixo do tapete? Que demora, mas demora para soltar, para limpar, para deixar ir embora. Não é o processo é bilionésimo de segundo. O que demora é a pessoa soltar as coisas. Mudar o paradigma, mudar uma crença. Isso é complicado, porque a crença cria a realidade. Lembra? Nós criamos a nossa própria realidade. Aquilo que nós acreditamos, nós manifestamos na nossa vida. Então, tudo que você acredita sobre relacionamentos, está criando. O que acontece na sua vida nos relacionamentos afetivos? Isso que você está criando é igual às crenças que você tem. Pode listar. Começa a listar tudo que você acredita de relacionamento. Vai listando. Faz uma autoanálise. Vou dar só um exemplo. Homem não presta. Tá? Adivinha quem que você está atraindo?
Não é verdade? Você atrai aquilo que eu mais temia aconteceu comigo, lembra? Até um versículo esse negócio. Pois é, tudo que você tem medo acontece. Por quê? Tudo aquilo que você acredita, você atrai para você, pela própria crença. A crença é a personalidade da pessoa. Quem você é, esse ego. E tudo que você acredita, na área econômica, política, social, filhos, relacionamento, saúde, etc, etc. Tudo isso é manifestado na vida da pessoa. Então, se você pegar cada tópico lá da sua vida e fizer uma engenharia reversa, você verá quais as crenças que estão criando aquilo. Tenta mexer, troca a crença e vê o resultado que dá na sua vida. É imediato. Você tirou aquela crença, tudo aquilo negativo que ela está gerando, se ela não está de acordo com a realidade última, desaparece. Você começa a ter resultados. Se deixar limpar, é infinito. Então, o que atrasa? O freio que a pessoa puxa. Porque, primeiro, não existe limite de crescimento. Mas vocês sabem, se a gente pegar aí uma lanchonete, que vende cafezinho, 500 cafés por dia, e o dono fizer lá uma propaganda, e primeiro mês aumentou para 600 cafés dia, o que vai acontecer com os funcionários? Eu tenho cliente, gerente de loja, de lanchonete de shopping. Todo mundo já vai começar a ficar meio irritado, porque elas já não podem bater papo, elas já não podem trocar figurinha, sabe? Elas já tem, é balcão sem parar. Aí ele continua fazendo propaganda. No mês seguinte, 700 cafezinhos dia. Você pode ter certeza. 3 ou 4 já pediram demissão. Porque isso acontece no primeiro dia, com muitas das clientes, das funcionárias contratadas, numa loja dessa, numa lanchonete assim. As gerentes me contam. Contratou. Bom, para contratar já é uma ultra seleção, porque ninguém quer trabalhar em shopping. Aquelas que querem, põe de manhã, assim que elas veem que dá trabalho, que não é pegar a bandeja e pôr no balcão, ok? Você tem que terminar o produto na hora. De tarde já pede demissão. De tarde, no mesmo dia que entrou. Então imagine se 700 cafés, 800 cafés, 900 cafés, porque crescimento é crescimento. Qual é o potencial de venda dessa loja? É só atrair cliente. Se você trocar a energia do local, é assim de cliente que vem. Um banco, por exemplo, que eu trabalhei todos os funcionários, deu 150% de aumento em 2 meses de faturamento. Uma vendedora de joia num shopping, 300% de aumento num ano. Joia, não é pipoca, hein? Joia. 300%. Um executivo, primeira vez que vem, tem 160 pessoas debaixo da gerência dele. Um ano depois, 1000 pessoas, 2 promoções. Atenta, nunca veio numa palestra, nunca leu nada de física quântica. Só tem um detalhe, ele acredita e ele quer. Ele não põe freio, ele não trava. Ele fala, quero ganhar, quero progredir. Pode pôr a frequência. Põe a frequência, ele recebe o impulso e incorpora, ele sobe. De 160 para 1000 funcionários subalternos em um ano. É apartamento, é isso, é aquilo, é aquilo. Por quê? E nunca veio numa palestra. Percebe? A pessoa quer aquilo e não põe trava. Quero ganhar dinheiro. Tá, então tem que crescer. Ok, pode pôr. Ele está crescendo, ele continua acompanhando o ritmo. Como na energia não existe limite, você pula de 500 cafezinhos para 5.000 cafezinhos rapidamente. Lotou aquela loja, abre outra. Lotou aquela, abre outra. Lotou aquela, abre outra. Ué. Livre-arbítrio. Quanto você quer crescer? Então, sabe aquela coisa? É o sistema, é a economia, é o pacote.
Esquece isso, gente. Esquece, isso é crença. Isso é do paradigma dos demais. Na mecânica quântica, a realidade é criada. Você está imune a essas coisas. Tira o foco da crise, tira o foco da dívida, tira o foco do problema. Crescimento infinito. Está disponível. Mas não pode travar. Não pode ter limite. É ilimitado. Ah, eu só quero ganhar tantos mil reais por mês. Pronto. Aí, o que você fez? Você pisou no freio. E isso é problemático. Por quê? Porque o universo não tem isso. Não tem esse negócio estável no universo. O universo, ele cresce o tempo inteiro. O átomo mexe ou não mexe. Você efeito Zenão, você para. Soltou, ele se mexe. Tudo, né? Desde a ínfima partícula até as galáxias. Entendeu? Para ela poder estar crescendo, ela tem que estar em fluxo com o universo. Para isso é preciso que haja desafio coerente com a capacidade dela, que aumenta exponencialmente. Perceberam? Senão ele está aborrecido, ele está infeliz, ele precisa ter desafio coerente com a capacidade dele. Imagina um time de futebol bom, jogando com um time de 8ª categoria. Você acha que o jogador fica feliz? Não fica. Vai lá, 80-0, 90-0. Tem graça isso? Não há crescimento nem do que está tomando 80-0, nem do que está fazendo. Não tem crescimento, não tem oposição, não tem troca, não tem atrito, não tem troca de informação. Entende? É por isso. Agora, se você tem um obstáculo, se você tem um adversário que dá tudo de si, e você também tem que dar o seu, aí os dois crescem. Isso você põe em qualquer área. Tanto é que os homens não gostam de assistir um jogo de futebol que é disputado para valer, tipo uma final de campeonato ou Copa do Mundo. É porque as pessoas dão o máximo aquilo. Ali todo mundo gosta de assistir. Mas um joguinho michuruca ninguém gosta de assistir. 10-0. Que graça tem um negócio desse? Mas isso vale para tudo. A pessoa que entendeu o poder da manifestação. Todas essas leis que a gente comentou. Ele abre um botequim e lota o botequim de cliente. 2, 3, 50. Uma rede mundial de botequim. E daí? Ele gere esse negócio com o pé nas costas, como se fala. Não tem crescimento para ele. Não tem fluxo. Isso não é desafio. Então, o que faz com um ser como Mahatma Gandhi? Ele vai ser presidente de uma multinacional? Entenderam? Ele entendeu como funciona o universo. Se a gente manipular um ambiente, enche de cliente. Eu tenho vários clientes que têm comércio, que tem loja, que tem um monte de coisa. Troca-se a polaridade magnética do local. Ok? Troca a energia do lugar, enche de cliente. Tanto é que se você puser uma polaridade negativa, os clientes somem. Chama o que isso? Magia negra. Quando tem um concorrentezinho que opta por esse caminho, ele vai lá num feiticeiro, o feiticeiro faz lá uma física empírica, como ele não entende da física, mas ele entende de fazer bolo de chocolate. Ele sabe que pega, mistura as coisas lá, o leite, farinha, e sai bolo. Não sai? Sai. Toda mulher faz isso. E não é química. O feiticeiro também, ele não é físico, mas ele entende uma formulazinha. Aí ele faz isso lá e polariza negativamente uma loja. O que a gente faz? Despolariza isso, inverte a polaridade, enche de cliente. Então qual é o problema para encher de cliente nos negócios? Se você entendeu isso. Nenhum. Tá, aí você tem uma loja de departamento, encheu de cliente. Está ganhando dinheiro. E daí? Dinheiro é algo relativo. Se você já tem todo o dinheiro que você precisa para 5 refeições por dia, quantos sapatos? A mulher lá do ditador lá tinha 800 pares de sapato. Entendeu? Casa de quantos quartos? Quantos carros precisa para satisfazer? Chega uma hora que os brinquedinhos todos. E agora, o que faz? Tanto é que a filha lá do dono lá dos estaleiros, 33 anos de idade, 700 milhões de dólares no banco, suicidou-se. 33 anos de idade com 700 milhões de dólares no banco. Suicidou-se.
Então o problema é dinheiro? Não, não é. Isso tudo é consequência. Se não tiver o fundamento, isso não vai resolver nada. Então o problema persiste. Se a pessoa entendeu isso, ela tem que ter um desafio coerente com a capacidade que ela entendeu. Num planeta, um segundo, num planeta igual ao nosso, como é que faz? O que seria desafio em 1900? Por exemplo, o apartheid na África do Sul. Foi isso que ele fez. O Gandhi foi para a África do Sul e promoveu a primeira marcha através de um estado para o outro, violou todas as leis do apartheid, foi preso, espancado e deportado. Mandaram ele embora, porque ele não podia ficar preso, né? Ele era cidadão britânico. Aí mandaram ele de volta para a Índia. Ele chegou na Índia, se não me engano, em 1912. O que ele falou? Vou tirar a Inglaterra daqui. Um desafio coerente com a capacidade dele. 30 e poucos anos depois, ele tirou a Inglaterra da Índia. A Inglaterra perdeu 300 milhões de súditos. Um homem fez isso. Uma pessoa que entendeu como funciona o universo. Agora, queria que ele fizesse o quê? Fosse o quê? Comerciante? Industrial? Fosse para Hollywood fazer filme? O quê? A questão yin e yang. Bom, isso também envolve a questão do dinheiro, né? Polo magnético. Positivo, negativo, formou o ímã, atrai. No caso do relacionamento é yang e yin. Quando isso está funcionando, cria um polo magnético, cria um ímã, atrai. Se isso não estiver funcionando, capenga. Agora você veja, intrinsecamente, o homem é yang, a mulher é yin. Mas só que os dois têm polos positivos e negativos. O ideal seria que eles estivessem equilibrados. Então você teria um homem que tem 50% yang, 50% yin. Ele, no todo dele, ele é yang. Mas é um yang equilibrado. A mulher seria 50% yang e 50% yin. Ela é yin macro, mas equilibrada. Se você pega dois fortes, yang e yin fortes, o que acontece? Um ímã forte. Grande poder de atração. O casal progride, sem parar. Agora, inverte. Um yang forte, um yin fraco. Parou o crescimento. Um yin fortíssimo, um yang fraco. Adivinha? Carrega nas costas. Esse yang vai paralisar o crescimento dessa mulher. Dois fracos. Pode até serem relativamente felizes, mas lá no barraco na favela. Yang fraco e yin fraco, eles podem até dar certo, né, relativamente, mas lá no barraco. Porque o que vai fazer um yang? Quanto pode ganhar, falando financeiramente, um yang fraco? Zero. Zero. Zero mesmo. Esses casos que o cara não ganha nada, que a mulher sustenta ele, é esse tipo que eu estou falando. Um yang fraquíssimo com um yin forte. Tem um yin que aguenta nas costas. Agora, quando isso fica sozinhos, o yang sozinho e o yin sozinho, é complicado. 3 sócios. 1, o casamento está bem. E 2, o casamento está horrível. O negócio é capenga. É uma batalha. Percebeu? Os 3 teriam que estar com o casamento bem, porque aí os 3 estão equilibrados, daí eles somam, aí eles se multiplicam. Igual lá o telescópio, lá no Chile. Mas se não, um bem, os outros 2 arrastam para baixo. O negócio não gera imã. Então, esse é um drama no momento atual dessa humanidade. Isso só terá solução se arrumar esse equilíbrio. Por isso que a mecânica quântica está envolvida em tudo isso também, né? Que tem que trocar, tem que enfiar para poder mudar. Para poder ter solução, para poder ter paz.
Porque no dia que isso equilibrar, 1960, faça amor, não faça guerra. Uma pessoa que estiver equilibrada, que tem amor, você acha que vai fazer guerra? De jeito nenhum. Entendeu? Amor é a solução. Mas vai levar um tempo até que isso seja equilibrado. E para isso tem que falar, né? Tem que falar. Tem que falar para ver se cai uma ficha. Então, leva tempo, tem solução. Tudo evolui, tudo, né? Vai ter solução. Isso é outra palestra. Gente, muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado.